Mentes Brilhantes. Oferecimento. Britador Dalhoz. 63 anos de tradição e credibilidade. Ao precisar de pedra brita, areia artificial, pavimentação asfáltica e muito mais, chame Britador Dalhoz. Aqui a base é firme. Embreagens Aguicop. Inovação e tecnologia para novas demandas automotivas, proporcionando tranquilidade e confiança ao dirigir. Aguicop, há 30 anos, a especialista em embreagens. Bela Forma, fonte de saúde e bem-estar no ramo de Nutra e Nutricosméticos. Produtos pensados como fonte alimentar, propriedade funcional e suplementos para sua saúde e bem-estar. Bela Forma, de Pato Branco para todo o Brasil. Maptec Equipamentos, projetando e construindo soluções sob medida para cada segmento. Corte a laser, dobra de chapas metálicas, equipamentos industriais com acompanhamento de engenharia e construção. Acesse maptec.ind.br. Vividence Linhas de Transmissão. Há 50 anos atuando na construção de linhas de transmissão de energia elétrica. Serviços essenciais para o desenvolvimento e progresso. Vividence, levando energia para todo o Brasil. E Loja Hering Store Pato Branco. Conforto e estilo presente em cada detalhe para homens e mulheres. Hering Store Pato Branco, o básico do Brasil que veste muito bem você. Estamos chegando para mais uma edição do podcast Mentes Brilhantes. Este espaço nas redes sociais, que é um espaço onde nós destacamos a cada novo episódio uma mente brilhante. E você pode nos seguir pelo YouTube, inclusive quando você nos encontrar ali no YouTube, já acione o sininho para que em cada novo episódio o sistema te avise que nós temos um novo entrevistado, uma nova entrevistada. E desta vez nós temos ela que é médica endocrinologista, nutróloga, ela tem formação pela Univale, residências na Santa Casa de São Paulo, especialização pela SBEM, pela Abram, com atuação no Hospital Sírio-Libanês, autora de livro, o livro dela chama Além da Balança, onde ela fala sobre emagrecimento saudável e também medicina do estilo de vida. Sendo uma profissional respeitada, com presença digital, inclusive, atuação aqui em Pato Branco, na região, no estado, e com certeza alguns clientes também a nível de Brasil. Uma satisfação, doutora Thaisa Mussi, recebê-la aqui no nosso podcast. Muito obrigada, Balduino. Eu que me sinto extremamente honrada. Imagina um podcast chamado Mentes Brilhantes e a gente é convidado, então... Mas você é uma mente brilhante. Muito obrigada. Muito obrigada. Você se construiu assim. Muito obrigada. Você foi conquistando um espaço extraordinário. Você é uma referência. Muito obrigada. E nós tardamos em convidá-la. Ainda, mas tudo tem o seu tempo, tudo né? Tudo tem seu tempo, tudo exatamente. Tem o seu tempo. Nos conte tua origem. Teus pais, a família que você constituiu, perfeito, o nome do filho, enfim, fique à vontade para fazer uma breve autoapresentação. Combinado. Então, eu sou a Thaís, eu tenho 46 anos, sou natural de Curitiba, mas só nasci em Curitiba porque minha mãe tinha feito todo o pré-natal com a médica lá. Meu pai já atuava aqui em Pato Branco. Então, infelizmente, não nasci aqui. Gostaria muito de ser cidadã. Teus pais já residiam em Pato Branco. Já residiam aqui em Pato Branco. Mãe foi ter o bebê, foi ter a Thaís em Aquela Curitiba. coisa de, ai, meu Deus, insegurança, né? Recente, tinha mudado para cá. Então, acabou. Mas daí o registro saiu por Curitiba? Por Curitiba, Curitiba. Okay. Foi... Então, você é uma cidadã curitibana, ok. Sou, mas meu coração é pato-branquense, Isso que aí. diga-se de passagem. Isso aí. Então, eu sou filha do Paulo, da Ângela, sou irmã do Guilherme e do Eduardo, meus 2 irmãos mais novos, eu sou a mais velha, lá de casa. O Guilherme é advogado, o Eduardo trabalha no ramo da construção civil. E eu sou casada com o Fábio Fernandes. O Fábio, ele é ortopedista. Nós nos conhecemos quando eu fazia minha formação em São Paulo, lá no Sírio-Libanês. Então, o Fábio é ortopedista, tem especialização em coluna, depois ele fez ombro. E ele não queria mais ficar em São Paulo, não gostava daquele corre-corre de São Paulo. Ele é paulista nascido ele é, em São Paulo. Está nascido lá. E apesar dele não gostar, eu adorava São Paulo, mas ele já não gostava. Quando nós nos conhecemos, começamos a namorar, ele falou que gostaria de vir para o interior.
E aí acabamos optando por Pato Branco porque era uma escolha muito óbvia, né? Meu pai é ortopedista, marido ortopedista, então era a corda e a caçamba, tinha tudo aqui, né? Exatamente. E aí acabamos vindo para cá. Isso quando que foi ele mudou de estado? Que ele veio para cá definitivo em 2014, que foi o ano que a gente casou. Nós casamos em março de 2014. Vocês casaram e já fizeram uma mudança. E já viemos para cá, deram exatamente. De Mala-e-Cuia para Pato Branco. Eu já estava nessa transição. Eu ficava atuando em Pato Branco 15 dias no mês, 15 dias em São Paulo. Então, eu já estava com um pezinho aqui, um pezinho lá. Só que chega uma hora que não dá. Não, São Paulo não é aqui do lado. Né? Então, eu precisei fazer essa opção. E naquela época, com muita dificuldade de transporte. Exato, hoje de ônibus. Seria um pouco Exatamente, mais fácil. Hoje mais fácil. Ainda é difícil. Ainda não é tão fácil assim, mas naquela época eu acabava indo de ônibus, que eu achava mais prático também, mas ficava nesse lá e cá. Fiquei por 5 anos. E aí, até que meu chefe no Círio também me deu um ultimato, falou, Thaís, não dá para ficar lá e cá. O Fábio já estava terminando a residência de Ombro, tinha prestado o título, e ele não queria ficar em São Paulo. Então, a escolha óbvia foi vir para cá. Então, nós viemos para cá em março de 2014. Então, já estamos aqui há 11 anos de volta, né? Eu sempre morei, só saí para estudar mesmo. E em 2018, eu tive o Matheus, que fez 7 aninhos agora. Filho. É meu único filho. E sou tem mãe 8? só dele. Fez 7 agora. Fez 7 em outubro. E mudou muito a vida da doutora Thaís com a vinda do Matheus? Matheus mudou muito, mudou para melhor. E antes do Matheus Balduino, eu já acho que é importante que assim, é um ponto bem... Vou falar um ponto nevrálgico, acho que para muitas mulheres hoje em dia, é a questão do engravidar, da dificuldade de engravidar. Eu tive muita dificuldade para engravidar. Eu casei com 34 anos, não casei assim tão novinha. Nós casamos, eu tinha um diagnóstico de endometriose, já tinha operado 2 vezes. E ali com 36, vamos tentar, né? Já tinha assentado aqui, consultório, tudo em ordem, então já estava ali 35, 36, vamos começar então a tentar engravidar. E não conseguimos, tentamos pelas vias médicas, então a gente foi para a questão da inseminação mesmo, da fertilização, não conseguimos também. E isso eu já estava com os meus 38, 39. Caramba, então 5 anos praticamente ali naquela fazendo tentativa. Tratamento. E você sabe que, assim, eu tenho muitas pacientes no consultório com a mesma dificuldade. Hoje a gente fala que é muito mais difícil, é muito mais... O comum é não conseguir engravidar. As mulheres estão deixando para engravidar muito tarde. Então, eu até falo para as minhas pacientes, eu falo, olha... Elas perdem fertilidade com Exatamente. o tempo. Depois dos 34, 35, a curva reduz muito. Então, até hoje, falo assim, para as minhas pacientes que estão ali com seus 33, 34, ainda não tem um parceiro fixo, um namorado, ou enfim. Falo, considere fortemente congelar os óvulos. Coisa que eu gostaria que alguém tivesse falado para mim. Porque eu fui conhecer o Fábio mais tarde. Então, assim, se talvez eu tivesse, né, me atentado para isso antes, mas você é médica, você sabia. Sim, mas acabou passando. Eu acho que o ritmo da vida vai passando. Sim. E a gente não para pensar. Porque até então, assim, não tinha... Eu imaginei, a hora que eu encontrar alguém, ou que eu quiser ser mãe, não vai ser difícil. A gente não tem essa bola de cristal. A gente não sabe quando que vai acontecer. Então, hoje é algo que eu falo muito para as pacientes. Se você tem o desejo de ser mãe, congele os óvulos. Porque aí é um óvulo de 32 anos, é um óvulo de 33 anos, não é um óvulo de 38 anos. E contrariando todas as expectativas, mesmo não tendo conseguido engravidar pelas vias ali da inseminação e tudo mais, quando eu joguei a toalha, que eu falei para o Fábio, assim, eu já estava cansada, literalmente cansada, exaurida emocionalmente. Até o casal, eu acho que tem que estar muito fortalecido, porque é algo que é um tema muito sensível. Verdade. E aquele clichê. Quando eu falei, não, chega, não aguento mais. No mês seguinte, engravidei naturalmente. Quando você despressurizou. Exato. E é o que eu falo. Não é nem você pensar em... desencana, pensa em outra coisa. Não tem como. Não tem como. Então, o que eu falo também
é muito assim, muda o projeto. Você nunca vai deixar de querer aquilo. Aquilo está latente, está pulsando lá dentro de você. Mas a hora que você para de ficar só olhando sobre gestação, sobre isso, você para de respirar isso 24 horas por dia e começa a abrir um pouco mais, as coisas parecem que se É mais um ajeitam. processo psicológico do que biológico. Tem todas as questões biológicas, não vamos negar, como eu falei, né? Tinha todo meu histórico de endometriose e tudo mais, mas, sem dúvida nenhuma. Pesa o fator psicológico. Claro que pesa muito. E às vezes a gente não dá a importância devida para isso. Então, eu vi que quando eu mudei meu projeto, que foi quando eu fui estudar nutrição comportamental, que foi literalmente mudar o projeto, aí as coisas aconteceram naturalmente. Aí o Matheus veio. Resolveu vir. Tá? Imagino que os teus pais ficaram muito felizes com isso. Ah, ficaram. Foi o primeiro neto, então minha mãe era louca para ser vó, foi um presente. Com certeza. Aliás, o teu pai é ortopedista, traumatologista, teu esposo também. Freud explica. Mas em relação mais ao teu pai, porque você ainda não era casada, quando você escolheu seguir uma área médica, por que a endocrinologia e não seguindo o teu pai? Excelente pergunta. Primeiro, assim, eu nunca gostei de área cirúrgica. Já na faculdade, para mim, assim, era sofrido quando tinha que entrar em cirurgia, que eu não gostava. Eu gosto disso, do bate-papo, de conversar, de conhecer, de indagar, de fazer diagnóstico. Quase que na área da psicologia. Exato. Eu gosto muito dessa questão de estudar sobre a pessoa. Não gosto muito da parte cirúrgica, não é algo que me agrada. Mas mais do que isso, eu penso que muito sobre a minha história pessoal. Que antes, Balduino, eu até achava assim... Ai, que vergonha, eu já fui gordinha, eu já tive acima do peso. Para mim, era quase um esqueleto no armário. Eu acho que a hora que eu me apropriei de que era esse o meu diferencial como profissional, eu comecei a ver sobre um novo prisma, sobre uma nova ótica. E a escolha da endócrino, eu tenho certeza, para mim, que foi muito pela caminhada tortuosa ali na questão do sobrepeso. Eu, na época do pré-vestibular, eu sempre fui uma aluna, assim, dedicada. Não vou falar inteligente, nada, mas eu me esforçava muito. Comprometida com o processo de formação. Eu estudava, sempre fui uma aluna boa porque estudava muito, não porque naturalmente era inteligentíssima, não isso, mas as notas vinham a custa do esforço. A inteligência, digamos que é média, mas o esforço... É alto, exato. Então, o que aconteceu? No pré-vestibular, quando eu não passei, foi muito frustrante para mim. Porque até então... Eu estudava, tirava boas notas, era uma boa aluna na sala, ficava ali entre os melhores. Nunca tive dificuldade com isso. Então, de repente, não passar foi assim, como eu não passei? Será que muito frustrante. Será que eu sou burra? Será que não me preparei suficientemente? Será que eu superestimei o meu conhecimento? Tudo. Eu acho que tudo junto. E essa frustração virou comida. Então, eu estava frustrada porque eu tinha ido mal. Eu fui para Curitiba para fazer o pré-vestibular, morava com a minha avó, coisa que não ajuda morar com vó, né? Sim, porque aí elas fazem comidas gostosas, agradam, exatamente. Convidam todo momento para comer, refeição. Fazer um lanche. Então, eu literalmente, durante um ano, comi todas as minhas emoções. E foi. Ganhei muito peso, aumentei 20 quilos em um ano. Então, foi um peso assim, bem considerável. 20 quilos você ganhou e você já estava acima do peso? Não estava acima, estava ali numa média. Nunca fui magrinha, estava num peso normal. Caramba, mas 20 quilos num ano é 2 quilos por mês. Quase 2 quilos por mês. É bastante. Então, essa situação me tirou muito do prumo. E, claro, na melhor tentativa do mundo, meus pais, quem estava perto, vamos procurar um endócrino, vamos procurar um nutricionista, vamos procurar... E aí você se depara com todo tipo de profissional. Desde aquele, assim, cria vergonha na cara e fecha a boca, até aquele que pega na tua mão e conversa. E eu fui, acho que ali, criando esse amor pela endocrinologia. E vendo que a obesidade, ela não é uma escolha. Ninguém acorda e fala, quero ser gordo. Ninguém acorda e fala, quero entalar na catraca. Não é por aí. Você não tem força de vontade. Gente, é muito complicado a gente colocar rótulos em cima de algo que hoje, estudando, e quem estuda sabe, é de fato algo que é considerado uma doença. E eu
costumo falar no consultório, ninguém julga quem tem pressão alta. Ué, você não tem vergonha na cara? Por que essa pressão está alta desse jeito? Vai se cuidar. Mas o obeso, ele é julgado o tempo inteiro. Verdade. Tá, e quando a paciente, chama paciente, né? Quando a paciente chega no teu consultório, você observa essa paciente de uma maneira holística para iniciar um tratamento? Eu observo e até vejo... eu tenho que entender o momento de vida dela. Ela está vindo ali, primeira coisa. Às vezes eu recebo assim, mãe e filha, a mãe frustradíssima porque a filha está obesa. Olha o tamanho que ela tá. E você pergunta para a menina, isso te incomoda? Eu acredito que incomode, mas talvez ali, naquela hora, ela tá tão brava com a mãe, ela tá tão brava com a situação, que ela bate no peito e fala, não, eu não queria estar aqui, eu tô aqui porque minha mãe me obrigou, assim, fecha a cara. Não é um tratamento que vai dar certo, não vai. Aí, nessas horas, eu peço gentilmente para a mãe me deixar sozinha, para eu tentar conversar e entender. É o momento dela começar um processo de mudança de estilo de vida? Porque nada vem sozinho. E eu vou te falar assim, eu estava vindo para cá, uma paciente que está fazendo tratamento entrou em contato com a minha enfermeira e falou, olha, eu acho que eu não vou mais fazer o tratamento porque eu escolhi a medicação pensando que é um caminho mais fácil. E eu queria perder 6 quilos por mês, eu perdi só 4,5. E aí eu fiquei pensando, essa pessoa, de fato, não entendeu nada. Porque não adianta, falando das canetinhas, as ditas canetinhas famosas, não adianta eu usar uma medicação se você não entendeu que essa medicação ela é uma muleta. Ela é um atalho para deixar mais fácil. Uma ferramenta, mas é algo para facilitar o processo. Hoje em dia, quem não quer uma facilidade? Todo mundo quer. Claro. E um cérebro que está mais... Um hipotálamo que está mais inflamado, que ele não consegue... Ele tem uma resistência leptínica, eu tenho uma resistência insulínica, um problema metabólico, eu já tenho algo que me afasta do meu peso ideal. Se eu tenho algo que me leva mais rápido, é a mesma coisa. Balduino, você pode chegar daqui a Curitiba, tá? Você pode ir a pé, você pode ir de bicicleta, você pode ir de carro, você pode ir de ônibus, você pode ir de avião. Por que você vai a pé se tem a opção de ir de carro ou de avião? Então, essas ferramentas eu vejo com muito bons olhos, desde que você entenda que aquilo é para te ajudar a implementar um hábito de vida novo. E talvez a pessoa que está com o hipotálamo lá, com uma resistência leptínica, o hipotálamo que não consegue perceber saciedade de uma forma adequada, ele precisa desse empurrão para aí começar a colocar as coisas no eixo. Então, quando a gente entende que isso é uma ferramenta que ajuda, mas que eu preciso fazer também a minha parte, aí não tem dar errado. Aí a equação fecha. Tá, mas nesse caso, vou retomar esse caso, esse exemplo dessa paciente. Sim. Que o objetivo era 6. Ela quer ser emagrecida, ela não quer emagrecer. Ela perdeu 4,5 kg. Assim, esse é um olhar leigo. Claro. E parece que ela não está longe do objetivo. Não está. O tratamento funcionou. Mas o que me deixou frustrada no discurso dela? Eu optei pelo caminho mais fácil. Eu queria perder 6 quilos. Primeiro, se um médico chegar para você e falar, você vai perder, pode ir embora. Vira as costas e sai, porque ele não tem como te prometer. Sim. Ele não sabe como que teu corpo vai reagir. Primeiro ponto. Você tá na frente. Porque ele não está em todas as refeições contigo. Justamente, ele não está observando quantas horas de sono você tem por dia. Exatamente. Então, assim, o teu grau de estresse, tudo isso. Justo. Se te prometeu isso, corre porque está no lugar errado. Não tem como prometer isso. Não existe É uma possibilidade, mas não é nada concreto. Em torno de. E isso vai depender muito da tua atividade física, do quanto você está comprometida com o processo e até da fase de vida que você está. Vamos pegar uma mulher na menopausa. Ela não vai perder peso igual uma mulher de 20 anos de idade. Uma mulher que já passou por 3 gestações, que usou corticoide recentemente, que fez uma cirurgia no joelho e não pode fazer atividade física. Você entende? Assim, são muitas nuances. Deixa eu entender. Então, uma jovem de 20, 25 anos e uma senhora de 60 anos. Organismo, ele elimina mais fácil gordura da jovem? Deixa eu entender isso. O metabolismo dela é mais rápido. Por quê? Ela tem mais massa muscular, que gasta mais. Ela tem mais testosterona. Quando ela perde massa muscular, ela perde mais peso do que só a... Quando ela perde massa muscular, ela deixa o metabolismo dela lento. Então, por isso que quando a gente fala no emagrecimento saudável, é mais interessante. Vou pegar essa paciente de novo.
Foram 4,5 kg de gordura. É muita coisa para um mês. É muita coisa mesmo. Mas você vê a expectativa que não está bem alinhada. É uma paciente que, assim, desde o começo, já era uma paciente um pouco mais difícil da gente conseguir levar, que ela conseguisse entender isso de fato. Mas com esse discurso dela agora, o que a gente vai fazer? Vamos sentar e vamos conversar de novo. Olha, teu corpo está eliminando mais de 1 quilo de gordura por semana. Gente, 1 quilo de gordura por semana, isso aqui, eu devia ter trazido. Sim. O protótipo da gordura é desse tamanho. É só entender 1 quilo de farinha no supermercado. Perfeito. É um volume interessante. Segura 4,5 kg, pega lá 4,5 kg e fica zanzando pelo corredor para você ver se não é peso. Quase um pacote de arroz. Aí vamos para outra. Justo, só vamos para outra referência. Analogia. Exatamente. Então, pega um saco de arroz de 5 quilos, vamos aproximar, e fica segurando nas costas. Você vai cansar. É significativo. Você vai cansar. Então, a pessoa desprezar um resultado incrível desse é uma pessoa que, de fato, assim, ela não está alinhada. Ela está preocupada com o número. Mas foi ela que criou essa expectativa nesse caso? Foi ela que criou. Ela falou assim, eu imaginei que começando um tratamento, usando o Mounjaro, eu ia... Não vai. Ninguém prometeu isso para ela. Você vê que assim, mas por quê? Da onde você tirou isso? Foi quando a gente perguntou. Eu vi no Instagram. Aí as redes sociais, que é uma das perguntas que eu ia fazer, porque todo mundo tem acesso a informações nas redes sociais. E como você disse, cada pessoa tem um perfil diferente, dependendo da idade, dependendo do estado emocional. Só que ela vai lá e pega um padrão. E normalmente da inteligência artificial, que já faz um outro padrão, um resumo de padrões, né, de perfis do corpo feminino. E exatamente nesse aspecto aí, as redes sociais mais atrapalham do que ajudam? Acho que as duas coisas. Quando o paciente vem com dúvidas, que ele viu na rede social, mas ele vem para tirar as dúvidas comigo, eu acho que ajuda muito. Porque o nível Porque ele já vem com conhecimento. Exato. O nível de percepção dele aumenta muito, o nível de entendimento sobre o problema aumenta muito, ele já viu muita coisa, ele já pesquisou muita coisa. Então, ele vem para refinar a pesquisa dele comigo, para validar. Acho que aí ajuda muito. Agora, quando ele vem, eu quero esse resultado aqui, não tem como. Aí ele vem com verdades pré-estabelecidas. Eu acho que é a mesma coisa que chegar no cirurgião plástico e mostrar uma foto, sei lá, da perna da Gisele Bündchen e falar, eu quero ficar com essa perna. Não tem como, né? É impossível. Então, essa adequação de expectativa, ela precisa acontecer, mas a questão das redes sociais, eu não vejo com maus olhos de forma alguma. Eu vejo com bons olhos, mas principalmente quando é para a gente sentar e conversar. Eu li sobre isso, é verdade? Eu vi isso aqui, procede? Aí eu acho que é uma conversa bem frutífera. Agora, quando ela chega, quero ficar assim, aí já fica difícil. Ainda sobre ferramentas... Tínhamos o Ozempic, que agora já está um pouco menos famoso. Qual que é o medicamento agora da vez? A bola da vez é o Mounjaro. O Mounjaro, O Mounjaro. Fale um pouco sobre essa ajuda, esses medicamentos que estão aí para, digamos assim, amenizar o esforço para perder peso. Justamente, para ser para ficar mais fácil algo que é uma caminhada ali mais longa que a gente sabe. O Mounjaro, ele é um duplo agonista, diferente do nosso amigo Ozempic, o Wegovy, Saxenda, Victoza, que era um simples agonista. Em outras palavras. Vamos lá. Começou com um simples agonista, que ela era a liraglutida, que era a Victoza, depois o Saxenda. Esse era de uso diário e a principal função era retardar o esvaziamento gástrico. A comida ficava mais tempo no estômago, eu sentia mais saciedade, comia menos. Ótimo. Muita náusea, muito mal-estar, azia, aquele efeito todo. Depois veio a segunda geração, que aí foi a semaglutida, Ozempic e o Wegovy. Uso semanal, mas ainda um simples agonista. O principal efeito é essa questão mesmo de retardar o esvaziamento gástrico com outros benefícios, mas a gente fica ainda muito nesse efeito. O Mounjaro, ele já é um duplo agonista. Ele tem o GIP, ele tem o GLP-1, que é o mesmo do Ozempic, do Wegovy, mas ele tem o GIP. O GIP é que é o grande tchan do Mounjaro é essa molécula. Então, o que acontece? O GIP, ele ajuda muito a mobilizar mais a gordura abdominal, a gordura visceral. Então, pro metabolismo, ele acaba sendo muito mais interessante. Ele também diminui esse esvaziamento gástrico. Mas ele tem um efeito que a gente já está vendo assim. Ele beneficia a questão da memória, ele ajuda na apneia do sono. Ele já tem sido falado muito Ele dá mais sono?
Não. Ele melhora a apneia do sono. Tá. Então, para respiração durante isso, o sono. ronco. Quem ronca muito, ele tá. melhora essa apneia do sono. Então, ele acaba ajudando nesse sentido. Ele tem visto um efeito muito interessante dele no lipedema, que é aquela gordura mais localizada nas mulheres, nos quadris, um pouco no braço também, mas mais nos quadris. Celulite diminui? Diminui a celulite, porque acaba diminuindo um pouco a gordura, mas no lipedema, que é uma inflamação, ele melhora bastante. Então, a gente tem visto uma gama de opções de uso do Monjaro muito maior do que a gente usava com o Ozempic e o Wegovy. Então, ele é quase Para leigo, ele é melhor do que o Ozempic? Não necessariamente ele é melhor, mas para um perfil, vamos dizer, um homem com gordura abdominal, gordura no fígado, aquela barriguinha mesmo, ali a glicose batendo na trave, para essa pessoa, o Monjaro acaba sendo mais interessante por essa atuação na gordura abdominal e visceral mais importante do que o Ozempic e os outros, né? E ele deixa o intestino funcionando normalmente? É muito variável. Tem paciente que sente que fica com mais diarreia, tem paciente que constipa mais porque não come tanto. Então, por isso que, assim, não adianta prescrever e tchau. Como que você passou de uma semana para outra? Teu intestino tá legal? Foi bem? Vamos ajustar? Vamos fazer a bioimpedância mensal? Você está perdendo músculo? Eu não posso deixar você perder ou perder o mínimo possível de músculo. Então, esses ajustes do acompanhamento é que vão fazer a diferença entre depois você se manter magro. Certo. É aí que está a chave, né? E o que vem por aí? Depois do Monjaro? Depois do Monjaro, o que tá para vir agora é a retatrutida, tá em fase final, fevereiro, deve terminar. O Monjaro é americano, do laboratório Monjaro americano. é americano, exatamente. Ozempic... Norueguês. E o que vem? A retatrutida... Retatrutida. Isso. A retatrutida, diferente dos outros, ainda vem uma cereja no bolo ali, que é a melhora de massa magra. Ainda a gente não... Como ela não chegou no mercado mesmo, ainda está na fase final, ali na fase 3, praticamente, assim, os estudos estão sendo extremamente promissores. Nem nos Estados Unidos, nem na Europa não estão usando não liberou ainda porque ainda está nessa fase final de estudo, mas com resultados bem animadores. Então, imaginamos que tudo indica que sim, essa liberação dela agora em fevereiro. Já agora, por ano que vem. Assim, tudo indica que fevereiro já termina e aí a gente já tem essas perspectivas aí de... Então, nesse caso, eu poderia também ser um consumidor desse produto. Mesmo magro, estando magro, mas eu tenho um pouco de abdômen, né? Aqui. Então, para mim, poderia ser interessante esse medicamento? Poderia ser uma dose pequena. Você não seria assim. Se você estivesse na minha frente e falasse para mim, quero usar, tá? Vamos pensar assim. Você já está com um estilo de vida adequado, você já come legal, você faz atividade física, você está dormindo bem... A vida está em ordem, os hábitos, a roda... Só quero diminuir a minha barriga, exatamente, doutora. Eu estou incomodado com a minha barriga. Tem como a gente pensar em microdose desse Monjaro para ver como que você responde. Mas talvez seja algo que poderíamos pensar em algo mais estético, porque quando é muito pouquinho, a gente até pode tentar, mas às vezes acaba não sendo a primeira opção, porque eu não quero que você perca músculo, eu não quero que você tenha um contraponto, já que é tão pouquinho assim. Mas, claro, fazendo a tua bioimpedância, e às vezes a gente falando assim, é 1 quilinho. Às vezes a gente faz a bioimpedância e vê que, na verdade, é uns 4. Então, talvez essa microdose ali de 2,5 dá para a gente usar por um tempinho e ver se te ajuda. Nenhum problema em relação a isso. Maravilha. O que de mais pitoresco aconteceu num tratamento dentro da endocrinologia? Tem várias histórias engraçadas. O pitoresco você... pode ser engraçado, diferente. Não vou nem por engraçado para não sair muito estamos falando de ciência e tudo mais. Assuntos sérios. Exato. Mas tiveram, muitas histórias engraçadas, principalmente na residência. Mas eu vou te falar de um caso, assim, que mexe muito comigo. Eu gosto muito de me envolver na história do paciente, assim, a partir do momento que ele senta ali na minha frente, a gente começa a dividir isso, eu estou de mãos dadas com ele no tratamento. E eu tenho um paciente, assim, que ele emagreceu 65 quilos. Caramba! E ele é uma pessoa, assim, engraçadíssima, super divertido. A gente sempre dava muita risada quando ele ia lá no consultório e tal. Um senso de humor extraordinário. Extraordinário. E um dia...
Ele mandou um vídeo para mim que, assim, só de lembrar eu fico arrepiada. Ele estava caminhando e ele mandou um vídeo chorando, mas de alegria. Eu fico arrepiada de verdade. Que ele falou assim, Thaís, eu só posso te agradecer. E eu falo, não tem que me agradecer, tem que agradecer você que tomou essa atitude. Porque provavelmente, se eu não tivesse feito essa mudança de vida, eu teria morrido. Eu ia deixar minha mulher viúva, eu ia deixar meu filho sem pai. Então, isso é muito forte. Eu estava indo para um caminho, eu estava na beira de um precipício e eu dei um passo para trás. Aquilo mexeu comigo de um jeito, eu guardo esse vídeo assim porque eu me emociono toda vez que eu vejo. Assim, a diferença que a gente pode fazer na vida de uma pessoa. E aí eu não estou colocando assim que, eu... Mas que bom que eu estava lá para ajudá-lo nesse momento. Você foi a mentora dele, né? Então, a minha mãe dizia em vida que quando você salva uma vida, você ganha o paraíso. Então, talvez seja essa sensação, né? Eu acho ter que é feito essa sensação. a coisa certa, né? E eu tenho um paciente, Balduino, na época que eu estava na residência, que esse paciente eu falei, se eu tinha que ser médica e atender uma pessoa para mudar a vida de uma pessoa, a minha missão está cumprida, que foi com esse cara. É um paciente que ele tinha tido um tumor de hipófise, fez a cirurgia, a neurocirurgia, e ele caiu no consultório, assim, ele estava uns 30 quilos acima, zerado de hormônio, zerado, porque a nossa hipófise é o nosso maestro, então a gente tem a maioria dos nossos hormônios é regulado pela hipófise, e ele fez essa cirurgia, e o cirurgião se preocupou em tirar o tumor, mas não se preocupou em como que essa pessoa vai ficar sem hormônio depois, porque ela estava zerada. Então, assim, ele era obeso, careca, cansado. Você olhava para ele assim, aquela pessoa inchada, o rosto... Moribundo. Exato. Eu falei, mas tem alguma coisa errada. Ele chama César. Eu sei que eu estava no segundo ano da residência, ainda estava ali, tinha feito clínica já, mas estava no segundo ano da endócrina. E eu peguei os exames do César, e de fato, estava tudo zerado. E eu falei, César, você está um carro estacionado na garagem. Não tem combustível, não tem nada. A gente vai precisar começar do zero. São medicações muito caras. Não está conseguindo nem fazer o arranque. Nada. São medicações muito caras. E que o Estado fornece. Porque é o hormônio do crescimento que tem que usar, porque ele já não produz mais nada. Lógico, nós adultos, nós continuamos produzindo numa dose menor, comparado com criança, adolescente, mas a gente segue. Tireoide dele, pifada, não tinha mais hormônio sexual nenhum. Então, assim, ele era um rapaz de 30 anos... que ele estava vivendo como um idoso sem qualidade de vida com os 90. Caramba. Sabe assim? Ele estava muito... Realmente você lembrou bem, porque é um caso sui generis. Muito. E eu sei que começamos a fazer as reposições. Para te resumir a história. 1 ano e meio depois, o César era outra pessoa. Tinha começado a faculdade de farmácia. Cabelo voltou a crescer. Ele emagreceu 25 quilos. Ele ressurgiu. Ele ressuscitou. E ele até me convidou para o casamento dele, que eu fiquei muito feliz. Mas quando ele ligou para mim e falou, Thaís, eu voltei a ter qualidade de vida, eu já não me reconhecia mais, porque você imagina, uma pessoa atuante, um jovem, que de repente por uma cirurgia ele desliga. E ele mostrava foto, Balduino, era uma coisa assim gritante, porque eu falava assim, não é possível. E ele ia no neurocirurgião depois, e assim, não, tá tudo bem. Não estou falando mal de neurocirurgião, tenho amigos neurocirurgiões excelentes, mas é a falta do você, eu não vou falar perder, mas de você dedicar um tempo para olhar para aquela pessoa. Assim como chega no consultório, às vezes, alguém que você esmiuça um pouco mais e você vê que o problema, assim, uma mulher que talvez está numa situação lá de um divórcio e que se tornou alcoólatra, mas ela tem vergonha de falar. E aí, às vezes, ela brinca com a situação. Mas um vinhozinho todo dia. Mas qual a frequência desse vinhozinho? Então, você vê que as dores do ser humano, muitas vezes a gente tem vergonha de escancarar isso. Mas o consultório médico é um lugar seguro para isso. Então, lá é um confessionário. Eu não posso, de forma nenhuma, sair falando. Mas ela tem que se sentir segura, ou ele tem que se sentir seguro, para falar isso para mim. Porque aí eu consigo ajudar. Então, você imagina, eu começo um monjaro com uma mulher que, no fundo, o problema é a bebida. O monjaro não vai ajudar. Verdade. Então, o tratamento é muito mais complexo. É muito mais complexo. O que mais te
te motiva a continuar como médica? São as vidas transformadas que eu vou vendo ao longo do tempo. Assim como eu tive a minha vida transformada quando eu, nesse pré-vestibular de 20 quilos a mais, no ano seguinte, de implementar bons hábitos. Então, passar a comer de uma forma bacana, fazia atividade física todos os dias, não deixava de comer no final de semana, uma pizza, uma sobremesa. Mas a hora que eu vi em mim o resultado, isso me transformou. E é essa transformação que me motiva a continuar. Maravilha. Você atende homens e mulheres? Homens e mulheres. No consultório. A maioria é sempre mulher, mas homens e mulheres. A maioria é. As mulheres têm mais problema com a obesidade do que os homens? Não necessariamente, mas elas procuram mais se cuidar do que os homens. Elas se cuidam mais, né? É por isso que tem muito mais viúvas do que viúvos. Acredito, né? Que sim. Sim, tem. Eu até vou contar um fato. A minha mãe, quando meu pai faleceu, ela foi naquele clube dos idosos, né? Sim. E ela participou 2, 3 vezes. E daí ela parou de ir. Eu perguntei, mãe, por que a senhora não continua indo lá? Se é um lugar tão legal. E ela disse assim para mim, num sotaque italiano, a Valbalduino lá não é um lugar muito bom, porque lá só tem mulher, homem tem bem pouquinho. Lá, e os homens são muito disputados. Sinal de que realmente tem mais viúvas. Sinal de que né? tem mais viúva mesmo. Sim. Nós vamos a um rápido intervalo comercial e daqui a pouco nós continuamos essa conversa maravilhosa com a doutora Thaís Mussi, essa endocrinologista famosa no Brasil inteiro, as redes sociais projetaram ela também no mundo. Já vamos conversar mais com a doutora Thaís Mussi, daqui a pouquinho. No ano de 1994, a Agcop investe muito em inovação, tecnologia e otimização de seus processos, acompanhando o crescimento da empresa. Nossa missão é cuidar de cada detalhe técnico, proporcionando a você tranquilidade e confiança ao dirigir. Constrói soluções sob medida de acordo com as necessidades de cada segmento. Equipe qualificada para atendimento personalizado, desde o projeto até a realização final de sua obra, seguindo tendências de inovação e práticas sustentáveis. Corte a laser, dobra de chapas metálicas, equipamentos industriais da engenharia à construção. Faça tudo na Maptec Equipamentos. Acesse maptec.ind.br. Vitorino, Paraná. Há 50 anos, a Vividense Linhas de Transmissão, com sede em Pato Branco, Paraná, trabalha com construção de linhas de transmissão de energia elétrica, atuando em todo o território nacional. Possui uma equipe de colaboradores qualificados e capacitados para executarem desde a construção civil até a montagem das torres e lançamento dos cabos. Com comprometimento e respeito às pessoas, aos clientes e ao meio ambiente, a Vividense se tornou uma das 5 maiores empresas neste ramo do país. Vividense, soluções em linhas de transmissão, levando energia para todo o Brasil. De volta com o podcast Mentes Brilhantes, como eu insisti antes, nos siga aí no YouTube, acione o sininho, porque a cada novo episódio uma nova mente brilhante está aqui conosco. Já já vou continuar a conversa com a doutora Thaís Mussi. Antes eu quero falar para você que tem aquele momento especial, uma festa, uma formatura,
Você vai na MPB Magazine Pato Branco, o pessoal tem roupa sofisticada, roupa maravilhosa para qualquer momento. Ou naquela roupa que você precisa para o teu dia a dia, para o trabalho, para visitas menos formais, também a MPB tem. A MPB tem as principais marcas do Brasil, facilita o teu acesso com um estacionamento conveniado que fica ao lado da loja, tem atendimento pelo WhatsApp. A MPB Magazine Pato Branco é uma loja referência quando o assunto é moda. Doutora Thaís, a minha próxima pergunta você vai ter que pensar um pouco. Tá bom. Qual momento mudou completamente a tua vida? Pode pensar, porque eu sei que sempre essa pergunta ela tem que buscar algo lá nos registros das nossas memórias, né? Qual o momento que mudou a sua vida completamente? Foi uma guinada. Eu poderia te falar que foi a hora que eu descobri que eu estava grávida do Matheus, mas eu vou escolher outro momento. Foi a hora que eu descobri que eu Esse tinha... seria o segundo, então. Esse seria o segundo. Que mudou bastante. Que foi antes do Matheus. O momento que mudou tudo foi quando eu passei na residência em São Paulo. Ah, é? Ter passado em São Paulo, na Santa Casa, que era um lugar que eu queria muito. Quando você vai para a residência, você já vai com a especialidade? Você faz a prova, então eu terminei a faculdade de medicina e eu já sabia que eu queria fazer endócrino. Para fazer endócrino, o pré-requisito são 2 anos de clínica médica, então eu prestei prova para clínica médica e depois eu presto uma segunda prova para endócrino, porque a clínica médica ela é pré-requisito para várias especialidades, pneumo, cardio, gastro. Certo. Então, a gente faz a clínica médica, que é um ponto em comum e pré-requisito para várias outras, e depois eu fiz uma segunda prova. Então, foi o teu acesso da faculdade para a residência. Clínica Isso. médica. Foi o sair de Santa Catarina e ir para São Paulo para a residência. Ali mudou completamente, mudou o jogo, porque ter passado em São Paulo me deu uma confiança e uma bagagem que eu tenho certeza que a médica que eu sou hoje, um tanto é óbvio, se deve a o exemplo que eu tenho em casa, mas aí eu digo muito mais em relação à conduta com o paciente, o tratar, o acolhimento, que isso eu aprendi com meu pai, mas a endocrinologia em si, eu tenho certeza que eu agradeço muito a formação que eu tive, porque viver em São Paulo, eu morei 13 anos em São Paulo, me trouxe uma bagagem que nenhum outro lugar eu teria. Então, porque existe um centro mais avançado no tratamento? É muito diferente. O número de casos, os casos difíceis, os casos raros. De alta complexidade. De alta complexidade. Estão lá. Exatamente. E inclusive pacientes de outros países. Vem de tudo quanto é canto. Então, a Santa Casa, ela me deu uma bagagem, que em canto nenhum eu vou conseguir. E tinha um pouco aquela crença da menina que foi reprovada no Exato. vestibular. Então, eu acho que tudo isso, sabe? Foi um momento que, assim, ali na prova de residência, porque no vestibular foi aquilo. Não passei no meu primeiro ano, fui passar no meu segundo ano, então, assim, foi um ano de reprovação, depois eu passei, mas fiz a faculdade, só que São Paulo, sim, eu mirava em São Paulo. Então, eu ter conseguido passar lá, me devolveu um pouco da minha autoconfiança, que acho que até quando eu que eu estava acima do meu peso, eu tinha deixado de ter essa autoconfiança. Eu fui recobrando. Mas passar em São Paulo foi um selo. Assim, sim, você é capaz. Então, o que São Paulo me trouxe, o que São Paulo representou para mim, eu sou muito grata a tudo que eu vivi lá, porque isso me tornou uma médica diferente, eu tenho certeza disso. Isso foi tão bom que você até arrumou um casamento lá, meu marido então, lá. Arrumou um marido lá, então deve ter sido muito bom mesmo, né? Sim. Se você não se importa, eu gostaria que você falasse o que o teu pai, como profissional, representa na tua vida. Também no aspecto pessoal, também, claro, Sim. né? O que ele representa? Que conselhos fortes ele te deu? Porque ele tem uma experiência, ele é uma referência internacional dentro da especialidade dele, né? Sem Fale um dúvida. pouco sobre o teu pai, se você não se importa. Eu não me importo. Eu admiro muito Eu você. adoro falar dele, que então bom. para mim me deixa muito feliz poder falar dele. Aliás, ele
será nosso convidado para, em outro bacana. momento, estar aqui. Falei Que com bacana. ele recentemente num evento da Vividência, linha de Sim. transmissão, e ele já aceitou, só questão de ver a agenda dele, né? Que bacana. Ele vai adorar, porque ele gosta muito de conversar também, como eu. Com o meu pai, eu aprendi... com meu pai e com a minha mãe, eu não vou... Mas a gente está falando mais da questão de como eu me espelho no meu pai profissionalmente. Então, com todo o respeito e amor que eu tenho pela minha mãe, mas pensando na questão profissional. O meu pai, ele sempre foi uma referência para mim nessa questão do trato com o paciente. E isso, assim, no respeitar, no examinar, no ouvir, no se preocupar, tudo isso eu aprendi com ele. A questão Em outras palavras, de humanizar o atendimento. Vamos do outro lado, condensar. tem um ser humano, precisa de mim. Exatamente. Então, assim, claro que a minha escolha pela medicina foi uma escolha, assim, eu digo muito fácil, eu não quis a ortopedia porque eu não gosto de cirurgia. Mas, às vezes as pessoas até perguntam, você tinha medo de ser comparada com seu pai? Eu não tinha medo de ser comparada, mas eu te digo que eu tenho certeza que minha vida é mais tranquila sendo endócrino. Porque eu tirei isso da pauta. Eu não deixei de escolher ortopedia porque eu tinha medo de ser comparada, mas invariavelmente isso acontece. Claro. Eu acho que não tem como. Então, que bom que eu não gostava de ortopedia, porque assim ficou tudo mais fácil para todo mundo. Mas arrumei um genro ortopedista para ele, então tá tudo certo. Verdade. Se você tivesse muito próximo da atividade do teu pai, poderiam dizer, ela só faz sucesso porque, né? Com certeza, teria isso. Falar em sucesso, eu vou te colocar aqui na meia-idade. Você se considera já uma pessoa de sucesso? Como é que você avalia a tua carreira até aqui, a tua vida pessoal, profissional? Eu me considero de sucesso porque, para mim, a definição de sucesso é eu sou feliz com o que eu tenho. Então, isso é muito bom. O sucesso chega nesse momento, quando você está satisfeito com aquilo que tem. Justamente. Então, assim, é como a riqueza. É como a riqueza, exatamente. O que é riqueza? Para mim, riqueza é ter tempo. Isso é riqueza. Ter liberdade, né? Porque quem tem tempo tem liberdade para usar o tempo. Justamente. Então, eu me considero de sucesso porque eu vejo uma família bem formada. Meu filho, graças a Deus, tivemos um probleminha de saúde com ele, mas está 100%, está ótimo. Ele precisou passar por uma cirurgia no ano passado e deixou a gente... Foi um momento também muito... que eu poderia incluir depois da minha aprovação em São Paulo, de ser mãe dele. A cirurgia, assim, redimensionou muita coisa, de fato, assim, na hora que a gente está do lado de lá, né, essa fragilidade e o tanto que a gente precisa, coisa que a gente já sabe, mas parece que chegam esses momentos para dar uma sacudida na vida e falar, desacelera, porque foi a partir disso que eu comecei a desacelerar um pouquinho. Então, eu tenho uma manhã por semana que eu reservo assim, só para ficar com ele, coisa que antes eu não fazia, mas eu já me considero de sucesso comparado com as minhas amigas de São Paulo que ficam o dia inteiro sem ver os filhos. Eu tomo café, eu almoço, eu janto com o Matheus, eu dou banho, eu levo ele para a escola, eu busco ele na escola. Então, para mim, isso é um sucesso. Eu tenho uma família que eu sou muito grata, que me dá muita alegria, tanto a minha família de origem, pais, irmãos, quanto a família que eu constituí também. No meu consultório, eu vejo assim, pessoas que estão preocupadas com o paciente, que de fato assim gostam do que fazem. Então, para mim, isso Você também... refere à tua equipe. A minha equipe, isso também para mim é sucesso. Quantas pessoas trabalham contigo? 5. Hoje nós somos uma equipe de 5. Número. É algum médico ou médica? Tem mais uma médica, a Adriele, que ela está na área da endocrinologia também. Eu tenho uma nutricionista, que é a Karine. E eu tenho 2 enfermeiras, uma secretária, que é a Mari, uma secretária online, que é a Amanda, e a Débora, que é a gerente. E talvez tenha uma fisioterapeuta E uma também. fisioterapeuta em breve que iremos contratar. Está mais ou menos já está engatilhada. Né? Ok. 2 formas de aprender, na dor e no amor. Você aprendeu com a cirurgia do teu filho, com a dor. Com a dor. São 2 maneiras. Se você tivesse que elencar 3 fatores que levam ao sucesso, à prosperidade, à realização pessoal ou profissional, para aqueles que estão assistindo a nossa entrevista, você consegue elencar 3 fatores que tu acha fundamentais na preparação para se atingir um objetivo? Primeiro de todos, que é a formação, a educação. Eu acho que se você
buscar boas fontes de conhecimento. Então, um curso bom, uma boa formação, as escolas, por isso que eu sou tão grata à Santa Casa, ao Sírio-Libanês. A formação, invista na tua formação. Esse é o primeiro degrau da escada, é a base. Não tem como a gente não... E juntar a formação institucional com o autoconhecimento, com autoformação. Justamente, era exatamente esse ponto. Cerque-se de bons mentores. Mentores que você admira, que tem uma trajetória na qual você olha e você fala, eu me inspiro nessa pessoa. Então, estar sempre em ambientes que nos desafiem, eu acho que faz toda a diferença, a gente não ficar acomodado. E esse apoio, e aí apoio eu digo, o apoio, contar com o apoio familiar, da sua rede de apoio mesmo, e digo até um apoio espiritual também, porque nem sempre é fácil. E é independente da religião, mas eu acho que a gente ter essa fé, né? Não é fé de ficar sentado esperando cair no colo, que isso não vai acontecer. É uma fé ativa, exatamente. Para mim, são os 3 pilares. Investir numa boa educação, em autoconhecimento e conhecimento científico, estar cercado de bons mentores, porque não adianta, é desafiador. Quando você está em ambientes que te desafiam, se fala muito isso e eu gosto muito disso. É bom quando você senta na mesa e você é a pessoa que menos sabe na mesa, porque aí você aprende. Se você é que mais sabe, você está na mesa errada, você tem que mudar de mesa. E essa questão do apoio... Mas para isso tem que ter uma postura de humildade, né? Sem estar aberto a aprender com aqueles que estão próximos. Sem dúvida nenhuma. E que bom quando a gente está sempre aprendendo, né? Eu acho que não... Principalmente na medicina, não tem... A medicina, ela é uma ciência que... ela é escrita na areia, ela não é escrita na pedra, porque toda hora está mudando. Então, não tem como chegar... É isso aqui que funciona e daqui 5 anos pode ser que seja, mas pode ser que tenham coisas muito melhores. Verdade. É só a gente ver, que a gente estava conversando antes de começar o podcast. Para o endocrinologista, é um tempo áureo, porque até então a gente tinha aquelas medicações fatídicas que o povo ia para a Argentina, Paraguai comprar, que eram os anorexígenos, as anfetaminas. Tinha isso, depois Você acha veio... que nós estamos no melhor momento para esse tipo de tratamento? Tanto que a endocrinologia está em voga, né? Todo mundo quer ser tipo endócrino hoje, né? Quanta gente que a gente vê mudando de carreira, mudando de profissão. O cara era, sei lá, anestesista... Está mexendo com emagrecimento. Era cirurgião, está mexendo com emagrecimento. A plástica agora ficou em segundo plano, você acha, então? Ela é menos relevante hoje? Eu diria que a cirurgia bariátrica é não menos relevante, mas ela é feita com bem menos intensidade, bem menos indicada do que era feita. Porque hoje, se a gente parar para pensar essas medicações novas, os resultados são semelhantes a uma bariátrica. Verdade. Então, hoje... E sem uma invasão. O campo do cirurgião bariátrico acabou diminuindo muito com o advento dessas medicações novas. Maravilha. Sobre a espiritualidade, como que você cultiva essa ligação com o transcendental? Eu não sou uma pessoa que eu sou de frequentar igreja, nem nada, mas... Você é pouco religiosa, mas bastante espirituosa. Muito espiritualizada. Eu tenho a minha fé, eu rezo todos os dias, eu agradeço muito. Eu sempre falo que eu tenho infinitos motivos para agradecer. Você se conecta diariamente? Diariamente. Reservando um tempo? Reservando um tempo. E aí, assim, meditação, oração, para mim dá na mesma. Eu sinto que é a mesma coisa. Então, é muito essa conexão, e principalmente para agradecer, porque são muitas coisas boas. Eu tenho um mentor de coach que ele diz que na hora de você entender a tua espiritualidade, seria interessante você fazer 2 perguntas. Quem sou eu para Deus? E quem é Deus para mim? Excelente. Eu acho que essa pergunta, as 2 perguntas, elas realmente te tornam consciente do que é cultivar a espiritualidade. Concordo. E acho que ela é fundamental na vida de qualquer um. Concordo Afora plenamente. a vida espiritual, afora o teu trabalho, o que mais que a doutora Thais Mussi faz? Para se divertir, adoro para cinema. lazer. Cinema, Você gosta, né? Muito. Gosto de filme. Meu marido brinca comigo, ele fala assim, você gosta de filme esquisito. É que eu gosto muito dos filmes Você europeus. sai de casa para assistir? Aqui não tanto, porque aqui tem muito dublado. Eu não gosto tanto de filme dublado. Você gosta na originalidade. O legendado já está de muito bom tamanho, mas dublado não curto muito. Mas quando eu estou em São Paulo, vou para algum curso, alguma coisa que eu tenho a oportunidade de ir no cinema, gosto demais. Mas a leitura é meu hobby favorito. Eu sou uma traça. Você está lendo dentro o quê? do livro.
Agora, no momento, eu estou relendo um livro que eu gosto muito, assim, porque eu leio muita coisas da minha área, gosto muito de livros, assim, sobre Livros mentalidade, técnicos. exatamente, Tá, sobre certo. mentalidade, Ok. gosto bastante também. Porque, de alguma maneira, você mexe com a mente das pessoas. Exatamente. E eu estou relendo, e às vezes eu não leio um livro só ao mesmo tempo, às vezes eu gosto de ter 2 ali na cabeceira. Mas eu estou relendo 2 livros que eu já li. Um que é Os Catadores de Concha, que é uma ficção que eu gosto muito, e já fazia muito tempo, mais de 20 anos que eu tinha lido, e me deu vontade de reler esse livro. E estou lendo O Ego é Seu Inimigo, que eu gosto bastante também. Eu acho esse livro bem interessante. O ego é seu inimigo. É Lembra do autor? Eu não estou lembrada agora do nome do Não autor. te culpo, porque eu também, às vezes, leio livros e o autor acaba ficando em segundo plano. Se eu não me engano, Você começa com R, conhece o mas livro depois eu- Matriz Divina? Não. Ele é um cientista quântico. O sobrenome dele é Greg, mas eu não me lembro o primeiro nome dele também, né? Trata sobre a mente. Então, é uma sugestão aí, bem interessante. Vou anotar. Matriz Divina. Vou anotar. É um cientista quântico, né? Ligado à espiritualidade também, né? Uma curiosidade sobre você que eu não acreditaria. Balduino, vou te contar, olha, isso. Algo que eu Meu não Deus. acreditaria. Pode não ter, tá? Mas busque Tá, lá, vê se vou tem pensar. algo que me surpreenda. Que te surpreenda. Vamos ver aí. Vamos pensar. Eu gosto quando as pessoas pensam. Você que está em casa aí assistindo bem no seu aconchego, nosso podcast Mentes Brilhantes, doutora Thaís Mussi, pensando em algo que vai surpreender você que está assistindo esse episódio aí. Encontrou? Encontrei. Agora estou curioso. por Uma quê? coisa assim, vou te falar 2 curiosidades. Mas uma não é assim tão curiosidade, mas a questão de... O país que eu gostaria muito de conhecer e conheci, que talvez contrariando as escolhas normais, era o Japão. É mesmo? E eu fui para o Japão. Então, talvez sim, olhando, talvez não é uma pessoa que você pensaria, eu gostaria de ir para o Japão. Mas foi a melhor viagem que eu fiz e a viagem que eu gostaria muito. E eu sou um pouco metódica com algumas coisas, eu não gosto de acumular. Então, toda vez que eu compro alguma coisa nova, eu tiro alguma coisa do meu guarda-roupa. Olha só. Não Não, que isso isso- realmente é surpresa. Não que seja assim, meu Você Deus, compra um- disruptivo. Comprei uma sapato calça, novo. eu tiro outra. Ah, Então, eu só E vou... você faz o que com aquilo? Eu dou. Eu só... Doa ou vende como usado? Geralmente eu dou, porque meu número também é um número fácil. Então, geralmente eu dou. Você se considera tenho- uma pessoa generosa? Eu me considero. Eu não me considero boazinha, mas eu me considero uma boa pessoa. É diferente de É diferente, boazinha. A é. pessoa generosa não precisa propriamente ser boazinha. Por exemplo, né? todas as vezes que eu faço algo ligado à caridade, que eu faço bastante, eu não gosto que mencione. Certo. A gente pode falar que você doou. Não. Prefiro que não. Então, eu acho que a caridade ela é feita muito no anonimato. Seguindo a máxima de Jesus, que a tua mão direita... Exatamente, não precisa saber. Tua mão esquerda não precisa. saiba o que a direita alcança. Justamente. Então, assim, não aprendi isso com meu pai e continuo seguindo com isso. Assim, gosto muito de causas sociais, gosto muito de ajudar, mas não gosto de propagar. Olha, estou aqui ajudando. Não acho que aí perde... Não há nada contra quem propaga, mas eu acho que perde um pouco do sentido do ajudar. Mas essa questão do guarda-roupa é algo... Legal. Eu não gosto... Quando eu viajo, por exemplo, eu fui para um congresso agora, em início de novembro, um congresso mundial de lipedema em Roma. Tá frio essa época na Europa. Eu viajo com mala muito pequena, eu fui com uma mala de mão. Então, assim, eu sou econômica nas minhas coisas. certo. Eu não tenho 10 bolsas, Você vive 60 com pouco. sapatos. Você sabe viver com pouco. Eu gosto de ter aquilo no meu domínio, assim, não gosto de exageros. Então, Então, quando tenho você essa- comprar um novo livro, já tem Eu posso um destino. Sim. Sim. Colocamos a nossa biblioteca lá. Né? Eu acho que só com o livro que eu não faço isso. É porque Eu- o livro você reconsulta, você relê. Exatamente. Olha que boa observação que você, que é o meu caso, que você né? teve. Tem livros que eu passo bem tranquilamente. Mas quando eu gosto muito, eu gosto de revisitar. Aí se me pegou. Livro eu não faço isso. Eu tenho um livro chamado Ouse Ser Você Mesmo, É Alan Cohen. Maravilhoso. Esse eu já reli umas 5 vezes e vou reler novamente. Exatamente. É Tem muito livro bom. que a gente, Muito bom. que vira livro de cabeceira.
Tente ser mais objetiva nas respostas. O que te motiva? A minha família. Bom. O que te emociona? O que me emociona é o meu filho. Até porque ele passou por um tirão aí, Exato. então... Mas não só por isso, porque toda mãe se emociona em falar do filho. Ver o desabrochar do meu filho. Legal. O que te faz acreditar e o que te frustra nas pessoas? O que me faz acreditar é quando eu escuto algum ato de bondade ou alguma coisa boa que alguém fez por alguém, isso me faz acreditar. E o que me frustra é a injustiça. Eu acho que o que mais me frustra é a injustiça. Eu tenho esse valor muito alto. Então, a justiça para você é inegociável. inegociável. É inegociável. Que legal. Momento mais triste da tua vida? Acho que eu posso te falar que foi o mais triste e o mais feliz até depois. O mais triste foi saber que o Matheus precisava passar pela cirurgia e que correu tudo bem. Então, ao mesmo tempo, eu consegui as duas coisas. O mais triste, mas ao mesmo tempo, depois da cirurgia. O de maior alívio. Bem sucedida. O de maior alívio. Mais feliz. Então, seria a próxima pergunta. O que você pode dizer agora para quem está num momento ruim da vida? Que essas fases, elas são, assim como tudo passa, mas é um piscar de olhos muito lento. Quando a gente está vivendo, quando a gente está naquele nevoeiro, a gente não consegue ver a luz no fim do túnel. Então, não se cobre para melhorar no momento seguinte, mas procure pensar em como você vai ficar amanhã. Pense no dia seguinte, não faça planos de longo prazo. Pense em tempos de curto prazo, se preocupe em passar a próxima hora, em passar o próximo dia, que isso vai ficando... Quando a gente divide um fardo grande em pequenos fardos, ele se torna mais fácil de levar. O Sêneca, fizeram a pergunta para ele se a vida era breve ou se a vida era longa. Ele disse, depende. A vida é longa para quem vive mal, para quem não sabe desfrutar o momento, e ela é longa, suficiente para quem vive cada momento de acordo com aquele momento, né? Exato. Eu quero ir mais fundo nessa tua mensagem. Se você tivesse, além do nosso podcast Mentes Brilhantes, as redes sociais, os grandes veículos de comunicação, para ecoar uma mensagem tua no universo, o que você diria? Pode ser numa frase ou pode ser numa mensagem improvisada. Vocês estão percebendo que a doutora Thaís Mussi, ela busca na essência, quando a pessoa pensa e ganha esse tempo, é porque ela está buscando lá o melhor para entregar. Eu pensaria que... E aí eu consigo condensar tanto a questão do o que eu trabalho, quanto a questão de sucesso. O se compare com você mesmo e procure ter você como régua. Porque eu acho que o mais injusto, e aí pegando também nessa questão, é quando a gente se compara com outra pessoa. Fulano, a gente não sabe o que o fulano passou. A gente não sabe como que o fulano dorme. A gente não sabe o que ele precisou abrir mão ou os valores que ele precisou corromper, talvez, para chegar lá. Então, use você como meta. Procure melhorar dentro daquilo que é possível para você. Eu acho que a hora que a gente... E é difícil. Não é fácil, mas a hora que a gente consegue ter esse parâmetro de se usar como base, de se usar como régua, eu acho que a vida fica mais interessante, mais feliz e mais justa também. Um sinal de maturidade, porque é você contigo mesmo. Exatamente. Né? Você é o milagre, né? Exato. Muito bom, muito bom. Alguma pergunta que eu não fiz? Aí fechamos. Não? Não? Fiz até demais perguntas, não, né? As perguntas foram excelentes. É bom quando tira a gente da zona de conforto mesmo. Provoca, né? um pouco, É né? legal. Então agora vem um momento bom. Nós temos alguns presentes. Que a Rosângela, candidata a um emprego, providenciou aqui para nós te entregar. Muito obrigada. Vem aqui, esse aqui... O básico do Brasil, você já sabe, é o slogan da Hering. Tá da aqui, Hering. Isso. Então, a Gertrudes, com a equipe dela, prepararam esse presente muito legal. Tenho certeza que você vai usar no teu dia a dia. Vou ter que tirar uma peça do meu guarda-roupa. Isso aí. Boa. Olha e vou só. tirar. Sim, então. E vou tirar. Se não se ajustar ao tamanho, tem direito a fazer a Não, troca. eu adoro. Camiseta branca da Hering, eu acho que...
É o presente que sempre agrada. Maravilha. Adorei, muito obrigada. Você também pode visitar a Hering, tá? No centro de Pato Branco, a Gertrudes, a equipe estão lá, São sempre maravilhosos prontos mesmo. a atender. E esse aqui é um presente personalizado. Veja ali, tem até Olha o teu só. nome. Quiser ler, Que legal. pode ler aí a mensagem que olá, o pessoal Thaís da Mussi. Bela Forma mandou. E eles são os queridos também. Espero que goste. Tudo foi preparado com muito carinho, especialmente para você. Ganhei aqui um spray de malva para irritação na garganta, tosse e rouquidão. E um colágeno Q10 que eu adoro. Q10 é uma coisa que eu gosto muito. Muito obrigada. Adorei os presentes. Maravilha. Muito bom. Nós adoramos a tua presença aqui. Muito obrigada, Todas fiquei as muito informações, o conhecimento, a energia positiva que você trouxe. Que bom. Eu posso dizer com tranquilidade que foi satisfatório, me deu leveza Que te bom. ouvir durante essa hora e pouco aqui no podcast Mentes Que bom. Brilhantes. Eu fiquei muito feliz de ter vindo. Obrigado. Obrigada pelo convite Obrigado. mais uma vez. Se sinta viu? sempre convidada. Muito obrigada. Você, então, que está aí acompanhando o nosso podcast, acione lá o sininho. Cada nova entrevista, o pessoal avisa que temos uma nova mente brilhante. Até o próximo episódio. Mentes Brilhantes. Oferecimento. Britador Dalhoz. 63 anos de tradição e credibilidade. Ao precisar de pedra brita, areia artificial, pavimentação asfáltica e muito mais, chame Britador Dalhoz. Aqui a base é firme. Embreagens Agicopi. Inovação e tecnologia para novas demandas automotivas, proporcionando tranquilidade e confiança ao dirigir. Agicopi, há 30 anos, a especialista em embreagens. Bela Forma. Fonte de saúde e bem-estar no ramo de Nutra e Nutricosméticos. Produtos pensados como fonte alimentar, propriedade funcional e suplementos para sua saúde e bem-estar. Bela Forma, de Pato Branco para todo o Brasil. Maptec Equipamentos, projetando e construindo soluções sob medida para cada segmento. Corte a laser, dobra de chapas metálicas, equipamentos industriais com acompanhamento de engenharia e construção. Acesse maptec.ind.br. Vividence Linhas de Transmissão. Há 50 anos atuando na construção de linhas de transmissão de energia elétrica. Serviços essenciais para o desenvolvimento e progresso. Vividence, levando energia para todo o Brasil. E Loja Hering Store Pato Branco. Conforto e estilo presente em cada detalhe para homens e mulheres. Hering Store Pato Branco, o básico do Brasil que veste muito bem você.